Sabe aquele amigo palpiteiro, viciado em filmes e séries, que sempre tem uma indicação na ponta da língua? Pois é, com a gente é assim. Eu, Mayumi Ignácio. E eu, Edilson Alves. Temos um convite especial pra você. Vem pro MyFlix com a gente. Seu podcast semanal de filmes e séries. Boa tarde, Mayumi Ignácio. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos, ouvintes da Rádio Cidade FM, para mais uma edição do MyFlix. MyFlix para falar de mais um filme. Você assistiu, Mayumi? Exatamente, temos um filme aí mais um filme baseado em histórias reais, né? Mas antes, né, disso, vamos aproveitar aqui para fazer um jabá das nossas redes sociais e do Spotify aqui do MyFlix. Só lembrando, você ouvinte da Rádio Cidade, nós temos no Instagram MyFlix_podcast. Nos siga por lá e acompanhe os nossos stories, as nossas publicações. E também temos o MyFlix Podcast no Spotify. Por que no Spotify? Porque toda vez que a gente posta algum áudio aqui, ou que a gente divulga o áudio aqui na Rádio Cidade, a gente sempre comenta ao final do filme e traz mais detalhes pra você que gosta de um spoiler lá no Spotify. Então venha pro Spotify também e para o Instagram. Então vamos começar a falar do filme. O nome do filme de hoje, Edilson, é O Primeiro Aluno da Classe. Foi você que me indicou, então eu queria saber as suas impressões iniciais ali do filme, por favor. Bom, todo filme que remete a essa questão de motivação, essa questão da pessoa vencer na vida mesmo imaginando-se que ela não iria conseguir vencer, com as necessidades físicas da pessoa, né? A deficiência, vamos dizer assim, né? Todo esse tipo de filme, pra mim, me chama atenção. Eu acho muito legal, muito bacana assistir esse filme, porque motiva bastante a gente. Quem não nos conhece, né, pessoalmente, a gente tá no Instagram também, eu como @Mayumi Ignácio, você como @Edilson Alves Locutor, né? A gente gosta muito desse tipo de história, e eu vou contar um pouquinho agora pra vocês sobre o resumo do filme, né? Famosa sinopse ali. O filme, ele conta basicamente a história de vida, baseada em fatos reais, de Brad Cohen, um professor que tinha síndrome de Tourette, ou como é que fala mesmo? Síndrome de Tourette. Aí o Edilson tá com o francês dele mais afiado. Síndrome de Tourette. Essa síndrome, basicamente, explicando pra vocês, ela é uma síndrome neurológica que faz com que a pessoa, o indivíduo que a tem, desenvolva espasmos involuntários, barulhos estranhos, e tem vários sintomas ali, né? Então ali o nosso amigo Brad Cohen, ele tinha essa síndrome, tem até hoje, né? Ele é uma pessoa que existe ainda, está vivo, e enfim. E o filme, ele conta basicamente a história de vida, o drama ali dele, e como que ele fez pra enfrentar essa doença de forma a se tornar um professor, que era o sonho dele, né, Edilson? Desde pequeno ele se identificava com essa situação desse sonho de querer ser um professor. Porém, essa dificuldade que ele tinha o fez sofrer bastante situações no decorrer do filme até ele chegar a conquistar esse sonho. Por conta dessa síndrome de Tourette, a pessoa tem espasmos involuntários fisicamente ou até com a boca, fala algumas coisas involuntárias, inclusive palavrões. Só que no filme ele mostra que para aquela época era incompreensível ainda o que ele tinha. Era incompreensível, mas ele conseguiu, apesar de todas as adversidades, e a gente vai falar agora no decorrer, né? Não vou pro final agora, porque senão vai perder a graça. Exatamente. Ele tinha esses tiques nervosos, né? Enfim, essa síndrome acabou prejudicando muito a vida escolar dele, né? Ele tinha um sonho de ser professor, né? Que veio com a maturidade, mas ele era um aluno que odiava ler, que tinha muita dificuldade para ler, para se concentrar por conta dessa síndrome, né? E desses espasmos, mas ele era ao mesmo tempo muito determinado. Fica sensível e perceptível a determinação do Brad durante todo o filme, só que ele sofria muito bullying. Sabe o que eu acho? Pessoal? Eu acho que não é que ele odiava ler, eu acho que a dificuldade que ele tinha fazia com que ele ficasse irritado, né? Por não conseguir. Prejudicava ele, né? Por não conseguir. E como ele não conseguia, ele ficava chateado por não conseguir. Isso, prejudicava ele, né? Sim. Ele via que isso era uma dificuldade pra ele, né? A questão da leitura ali. E como ele queria mais pra frente que ser professor, ele teve que vencer essas dificuldades. E ele não era muito aceito, né? Pelos alunos das escolas que ele frequentou. Pelo menos no começo ali, na primeira infância dele, ele não era muito aceito, né? E sofria bullying. As crianças riam dele, não aceitavam a condição dele de ter essa doença, por mais que... E também era uma doença que não era conhecida, né? Era uma doença que não tem cura até hoje, pelo que a gente pesquisou aqui. Na época ela era desconhecida, era uma síndrome rara, então os professores não tinham conhecimento
E isso fazia com que ele fosse tratado como estranho, como esquisito da classe. Sim. As pessoas achavam que ele fazia de propósito esses tiques nervosos. Tanto a escola, os professores, até o próprio pai tinha vergonha dele. Se eu não me engano, se não me falha a memória, no filme ele até tem esse apelido, né, de esquisito mesmo. Chama ele de esquisito no filme. É verdade, os próprios pais chamam ele de bobo. É. A família chama ele de bobo. É. Então fica muito claro essa falta de aceitação dele no filme. Até que um dia, depois de sofrer bastante na escola, né, a mãe do Brad resolve procurar ajuda em um grupo de apoio. E a partir do momento que ela resolve procurar ajuda num grupo de apoio, esse grupo se ambienta numa igreja e tudo mais, eles encontram pessoas com a mesma síndrome do Brad, né? A síndrome de Tourette. Isso. Porém, essas pessoas, elas apresentam uma característica que não agrada muito o Brad e a mãe dele, que foi, né, Gilson? O desânimo por não conseguir vencer. Exatamente, essas pessoas, elas praticamente já tinham desistido de viver, entre aspas, né? Estavam entregues à doença, ou seja, as mães e os filhos que tinham essa síndrome estavam presentes nesse grupo, eles simplesmente, por exemplo, deixaram de estudar em uma escola normal para estudar em casa por conta dos barulhos e dos tiques nervosos. Praticamente deixaram a doença vencer, se adaptaram de uma forma negativa, digamos assim. E tanto o Brad quanto a mãe deles, eles não se agradam nem um pouco desse posicionamento dos integrantes ali do grupo, que eles acreditavam que seria um grupo de apoio e que não houve apoio nenhum naquele momento. Então eles resolvem falar assim, vamos enfrentar, não vamos deixar essa doença vencer. E o Brad assume uma posição de querer ser aceito. Ele se troca de escola, mais uma vez sofre bullying, mas dessa vez com a vontade de ser aceito. Ele encontra um diretor que o escuta e que faz com que ele explique, que ele diga aos alunos o que ele tem, como ele gostaria de ser tratado. E esse momento é um momento muito especial do filme, né? Quando o diretor falou pra ele que ele teria que explicar pra classe, ele tinha essa síndrome, só que aflorava mais nele isso quando ele estava tenso, numa situação tensa. Se ele estava tranquilo, ele conseguia se comunicar até razoavelmente bem. Mas se colocasse ele em situação desconfortável ou que ele tivesse que falar em público tensa, aí aquilo ali vinha com força e ele praticamente não conseguia falar. Exatamente. Então os locais onde ele não se sentia acolhido, confortável, aceito, os tiques nervosos eles afloravam. E a partir do momento que ele explicou isso para os alunos da classe dele, ele foi aplaudido, né? Foi um momento bem bacana, ele foi aplaudido. E aí ele começou a se desenvolver e estudar e tudo mais. E o filme, ele é contado, né? O roteiro do filme, ele mostra momentos da vida atual do Brad e da infância dele, mostrando os desafios que ele teve na infância, e aí retorna para a vida atual do Brad, na qual ele está no momento de procura de emprego. Ele tinha acabado de se formar como professor e ele começa a procurar emprego para atuar na área. E mais uma vez, essa procura de emprego ela é muito dolorosa por conta do preconceito, né? Ele faz várias entrevistas e observa, né? Todo lugar que ele ia, gente, o currículo dele era invejável, tá? O currículo do cara é invejável, o cara é um gênio. Só que assim, é aquela história do livro e da capa, né? As pessoas olhavam para a situação dele em vez de olhar para o conteúdo dele, né? Então é onde que ele era rejeitado. O pessoal olhava, via que ele tinha essa dificuldade de comunicação por conta da síndrome de Tourette e já torcia o nariz. Pois é, né? O nosso quadro tá cheio, não sei o que. Sempre dava uma desculpa, né? Sempre dava uma desculpa para não aceitar o rapaz. Mas ele tava ali. Eu não vou desistir. Exato. Como eu disse no começo aqui, o que fica claro durante todo o filme é a extrema determinação dele em conseguir alcançar os seus sonhos e em conseguir se tornar um professor. E até então que ele consegue. Ele encontra uma escola que o aceita, apesar da síndrome dele, e ele começa a trabalhar nessa escola. Ele foi, inclusive, demorou um tempo pra conseguir esse emprego até. Tem uma questão no filme que é mostrada com o pai dele. O pai dele também tinha essa dificuldade de aceitação com o Brad desde pequeno. Eles tinham uma relação uma relação difícil entre pai e filho, né? Justamente pelo pai dele não aceitar muito as coisas. Exato, o pai dele tinha vergonha dele, não conseguia entender a profundidade do que ele tinha e nem aceitar o filho daquele jeito. Inclusive, durante essa busca por emprego do Brad, em um determinado momento ele trabalha na empresa do pai, que o pai é marceneiro,
E o pai fala pra ele, enquanto você não acha nada na sua área, você pode trabalhar aqui comigo e tudo mais. E ele fala, não, eu até trabalho com o senhor. Parece que o pai dele fazia questão de esconder ele, né? Exato, o pai dele tinha momentos que, vamos conversar, mas vamos conversar longe de todo mundo. Sim. Né? Tem cenas que demonstram isso. Eu não quero ir num restaurante, num local público com você, porque as pessoas vão ficar te olhando. Mas o Brad consegue ser professor e começa a encantar os alunos. E aí começa a fase mais bacana do filme, né? É a questão dele conquistar a empatia da turma. Ele conquistou não só a atenção ali na escola, né, com a questão das matérias do ensino, mas ele conquistou o carinho e a empatia de todos aqueles alunos ali. Todo mundo gostava, além da aula dele, gostava da companhia. Se tornou uma pessoa benquista, se tornou uma pessoa querida, não só pela arte de ensino, mas como também como pessoa mesmo. Todo mundo queria estar com ele. Exato, ele era uma pessoa muito agradável de se estar, apesar... Ele, no momento que ele começa a dar aula para as crianças, a lecionar para as crianças ali da antiga segunda série, que hoje acho que seria o 3º ano. Hoje é chamado de ensinos iniciais, né? Anos iniciais. Anos iniciais, exato. Ele explica, ele fala assim, galera, eu tenho essa doença, eu sou professor, mas eu tenho essa doença, e vocês podem perguntar o que quiserem para mim. Toda pergunta é válida. Então, no momento que ele se abre para essa turma, ele conquista a simpatia e a empatia automática ali das crianças e começa a desenvolver os seus métodos de ensino, que são muito peculiares e que, pela forma como ele ensina português, matemática, geografia, que ele tem um método muito peculiar de ensino, que isso faz com que as crianças se agradem da aula dele, né? Inclusive tem crianças que pedem para estar na aula dele. Né? Esses métodos de ensino ele teve que fazer porque ele teve que adaptar a doença que ele tinha com o ensino. Exatamente. Eu acredito que se ele fosse ensinar normal, assim, vamos dizer, né, da maneira comum que a gente conhece, talvez ele não conseguiria. Ele teve que adaptar os métodos à situação dele. E ele faz isso com com muita maestria durante o filme. A gente observa que tem alunos pontuais que sentem e que são ali, que demonstram muito a necessidade de ter um professor como o Brad na sua vida. Tem uma menina que falece de leucemia. E que no momento ali que eles estão na missa fúnebre da criança, ele resolve não entrar na igreja por medo de atrapalhar a ocasião, ficar nervoso e tudo mais. E então ele resolve não entrar na missa. Eis que então a mãe da menina o chama e fala, não, linda. Você precisa estar aqui, você marcou a vida da minha filha e não faria sentido esse momento sem você. Então é um momento muito bacana do filme. Tem outra menina também que o pai dela, por não compreender a situação do Brad, mais uma vez afasta essa menina da classe dele, tira ela da classe, troca de sala, né, de turma, porque ele diz que a menina tem dificuldade de atenção e que aqueles tics nervosos do Brad iriam atrapalhar, e a menina fica super tocada, porque tudo que ela queria era estar ali na classe dele. Ela inclusive volta pra classe dele pra espiar e tudo mais, então assim, é um momento muito bacana. Tem outro menino, né, Edilson, Thomas, ali a história do Thomas, é muito bacana, né? O pequeno rebelde. O pequeno rebelde, né? O que aconteceu com o Thomas? Mas fazem brincadeira com o Thomas e o seu bandinho ali, né? O seu grupo, né? que fizeram bullying com o professor, né? Ali, no caso em questão, né? No começo, o Thomas, ele tinha o quê? Dificuldade para ler. Eu acredito que, dada isso, ele não gostava. E por ele não gostar de ler, ele manifestava isso dessa maneira, com rebeldia. Não seguindo as ordens que o professor dava. Não respeitava. Era o fundão mesmo, quinta série total. Né? Mas o professor consegue ali tocar o coração, conversando, né, com calma. E aí que eu acho interessante, né, com a paciência do professor pra domar aquela ferinha ali, né? Exatamente, muito bacana esse momento, a paciência que ele tem. E o Thomas, tudo que o professor falava, ele tipo ia do contra, respondia com rispidez. E o professor ali, a maior paciência do mundo. E o professor ainda conseguiu fazer o Thomas enxergar que o problema dele era maior do que o do Thomas. Tipo, o Thomas pensou assim, não, eu só tenho dificuldade para ler. O professor tem outras dificuldades além da minha. Então, se ele conseguiu se formar professor, por que eu não consigo? Exatamente. Então, eu vou dar a volta por cima e vou me espelhar, né? Vou usar o professor como espelho e vou dar a volta por cima. E fazendo isso, ele passou a respeitar o professor conquistou todo o carinho ali e a empatia desse aluno do Thomas. Exatamente.
Outra coisa que a gente pode também pincelar aqui, destacar pra vocês da rádio, né? É a relação afetiva, né, do Brad, né? Que foi uma coisa que foi muito importante na vida dele. Ele ter encontrado uma pessoa que aceitava ele e que se apaixonou por ele, Pelo né? que ele é e não pelo que ele tinha. era, exatamente. Não pelo que ele tinha, não pelo... Foi a Nancy, né? A parceira dele, que eles estão casados até hoje, é importante lembrar. Os dois se deram muito bem. Então esse encontro foi muito positivo pra ele. No decorrer do filme a gente vê que fez diferença, né, na vida dele, no crescimento pessoal dele, né. Então, assim, ó, falando do final agora um pouquinho, né, pessoal. O final, ele é emocionante, muito motivador. Como a gente disse, fica claro, esse filme é um filme bem no estilo Sessão da Tarde, assim, a gente falou aqui em relacionamento amoroso e tudo mais. Mas o é filme, bem assim, tranquilo, bem a indicação, a classificação indicativa dele é pra acima de 10 anos, então é um filme bem bacana pra se assistir com criança. Eu vi esse filme listado em alguns sites que ensinam professores e nessa questão de, inclusive nessa questão de educação inclusiva. Sim. Né? Então, assim, é um site bem bacana, inclusive, para ensinar as crianças a não praticar bullying, a professores do... É a aceitação, né? Exatamente. Inclusão, aceitação, isso é O lindo. Dia do Professor, esse é um filme muito, muito válido para ser relembrado e ser visto. O Dia do Professor tá chegando, inclusive, né? Se eu não me engano, acho que é em outubro. Agora, né? Então aí, ó, tem um filme bom aí pra assistir Dia do Dia Professor 15 já. de outubro. Aí, ó. Edilson lembrou dessa efeméride, né? A gente chama de efeméride. Quantas estrelas você daria pro nosso filme? O primeiro aluno da classe. 5 estrelinhas. Primeiro da classe, né? No inglês. 5 estrelinhas, tranquilo. 5 estrelas, né? Eu Sem também. errar. Acho que 5 estrelas é tranquilo. 5 estrelas sem errar. Muito bem desenvolvido. Tem momentos de engraçados, tem momentos de drama ali, mas muito fácil, muito gostoso de ver. Era um filme muito palatável, a gente brinca, feliz né? de saber, porque eu indiquei brincadeira. esse filme e tu tá gostando dos meus filmes. Fico muito feliz. Não passou batido, assim, foi um filme Bom. muito fácil de assistir, né? Perfeito. É isso, pessoal. Bora a gente- almoçar? Bora almoçar, né? Daqui a pouco agora vocês vão... E a gente se despede por hoje, lembrando que a gente continua no Spotify, falando com spoilers Do sobre final. o final do O filme. final. Ok, pessoal? Nos Ok. acompanhem. Tchau, até o próximo programa. Então, Edilson, vamos falar do final aqui rapidinho, né? Pro Bora. pessoal do Spotify. Voltamos, pessoal. Estamos aqui ainda. Segura na mão de Deus e vai. E vai. E vem com a gente, na realidade. Não vai, não. Não é, vem com a Não gente vai, no não. MyFlix. Fica aqui com a gente no MyFlix. MyFlix. Então, o final do filme ali, Edilson, vamos contar pro pessoal. Ele consegue, né? Ele consegue se... A sua diplomação. A sua seu diplomação, prêmio. mestrado, né? É. Ele faz ali... O cara foi mestrado, ele não fez ele nem foi assim, não fez Ele só fez pedagogia. a Ele fez Exato. graduação, pós-graduação, o cara foi Ele longe. chegou ao mestrado. Pra ser professor, ele precisava do mestrado, né? Então, ele fez ali, conseguiu se graduar, fazer o seu mestrado. E rolou uma avaliação, né, Edilson, ali no final do filme? Uma junta de professores do estado lá onde ele vivia. Exatamente. Ele era professor do estado, né? Então ele... Era uma escola pública, Sim. né, lembrando? Aham. Com várias dificuldades estruturais e... A gente tá dizendo era no filme, tá, gente? Que ele ainda é. Exatamente. Estamos dizendo era no Estamos filme. trabalhando no passado O aqui, mas filme, no é. filme. Aham. Lembrando que Brad Cohen existe na vida real. E a Dona Todas- Nancy também. A Dona Nancy também, Aham. exatamente. É um filme baseado em histórias reais, né? Em história real, aliás. Então, assim, ele foi avaliado por essa junta e foi escolhido como o melhor professor do ano. Opa! Né? Foi escolhido tanto pelos alunos quanto pelo corpo docente, né? Que Docente. seriam os professores da escola onde ele trabalhava. E aí o filme termina com esse momento do discurso dele, né? Que ele fez ali na hora da entrega dessa premiação, da formalização da entrega dessa premiação. O discurso, coitado, quase que ele não conseguiu fazer, quase que ele não conseguiu ir pro púlpito fazer. Tadinho, dá uma É. dó dele, gente, que a gente Aí fica que assim, ó. atacou a síndrome A de Tourette gente, com fica, força. a gente fica o filme inteiro com aquele olhar de ai, como ele é fofo. É impressionante. Você não É ia deixar muito- passar essa. É muito fácil se apegar ao personagem. Assistam. O personagem é muito carismático.
Então é muito difícil não se apegar ao personagem e não olhar com aquele emojizinho de fofura e não atribuir aquele emoji de fofura a ele, não é impossível. É impossível. Então é muito legal. Esse momento do discurso é um momento tenso, como o Edilson bem falou. Até o momento que as pessoas começam a demonstrar o seu apoio a ele, os alunos que estão ali assistindo o discurso, e aí ele se sente mais acolhido e fala ali das pessoas que ajudaram ele a chegar nesse momento, né, Edilson? Sim. Ele cita ali os alunos, cita a família. No momento que o pai dele, como a gente já falou lá na rádio e a gente complementa aqui, até boa parte do filme, até boa parte do filme não aceitava a condição dele, e mais pra frente esse aprendizado veio e a relação dele com o pai dele melhorou muito. O pai dele entendeu a situação. Exatamente. Então foi um final bem bacana, onde você percebe que as coisas se alinharam, né, Edilson? Com certeza, o pai dele entendeu a situação do filho, viu? Não, pera, o meu filho não é uma pessoa incapaz, ele não é um ninguém, ele é um ser humano e é meu filho. Apesar da dificuldade dele, ele é um vencedor. O orgulho veio, né? O orgulho veio. Com certeza, deu o braço a torcer. Tanto é que a gente não falou lá na rádio, mas ele depois ajudou a escola, né? Construiu lá estantes para a escola, que faltavam, tinha mais livro do que estante. Exatamente, por ser uma escola pública, tinha muitas dificuldades financeiras. E eles não tinham de guardar os livros lá, entendeu? Aí o pai dele ajudou nessa função aí. Maravilha, também. Isso é muito legal. E os alunos, né, também receberam muito bem o pai dele, né? Acho que quando o pai dele viu que os alunos gostavam dele e automaticamente gostaram do pai dele também, que tocou o pai dele na escola tocou o coração. Tocou o coração. Exatamente, tocou o coração, né? Eles falaram, pô, esse cara aqui é o pai do nosso professor queridão. Então foi muito bacana, assim, ele ficou muito feliz ali naquele momento, né? E é isso então, pessoal. É isso, né? E ele recebe o prêmio e leva pra escola na segunda-feira. E leva pra escola na segunda-feira pra mostrar o prêmio ali em loco. Pessoal, em loco. Em loco, como diz o jornalismo, em loco. Exatamente. E é isso, né, Mayumi? Fechamos então, aí, né? Resumindo, é por aí. É isso. Temos mais um filme aí, indicação pra vocês então. O primeiro da classe, né? Front of Class, na tradução do inglês. Lembrando que esse filme tá disponível. Front of Class. Lembrando que esse filme tá disponível no YouTube. Da versão gratuita dublada. Grátis, 0800. Em alguns canais, em algumas contas do YouTube, mais de uma conta, pelo que eu vi ali. E também tá disponível na Prime Video, no streaming, né? Da Prime Video, no streaming da Amazon. Pra quem assina, né? E tá ouvindo a gente. Certo, pessoal? Aí. E agora também está disponível no MyFlix. Exatamente, exatamente. O áudio com a nossa indicação está disponível aqui no MyFlix Podcast. Quer ver né? antes de assistir o filme? Você quer conhecer antes o filme, pra você já chegar meio que sabendo o que é? Exatamente. Se você não liga para spoilers, escute no Spotify, que nós estamos aqui para você que também é palpiteiro, assim como a gente. É isso. Repita de novo as nossas redes sociais. Exatamente. Do MyFlix. Vamos reforçar aqui o convite. A gente tem o MyFlix no Instagram, no @MyFlix_podcast. Nos siga, nos curta, nos acompanhe nos stories. Estamos por lá também. E temos o MyFlix Podcast aqui no Spotify e na Rádio Cidade FM toda quarta-feira a partir das 12, 15, meio-dia e meio.